Vamos mergulhar em um dos quebra-cabeças mais fascinantes da história da ciência. A história é a seguinte: dois homens, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, chegam quase que ao mesmo tempo à mesmíssima teoria revolucionária da evolução. Só que a história só se lembra de um deles, porque o outro foi praticamente esquecido. É isso que a gente vai entender agora. Bom, para começar, vamos dar uma olhada na história que todo mundo costuma contar, que a gente pode chamar de o mito da descoberta. O historiador Jacob Bronowski o resumiu muito bem essa visão romântica. Ele basicamente sugere que a descoberta era inevitável, sabe? Quase um segredo que a própria natureza estava pronta para revelar. A ideia era que o espírito da época, o tal do Zeitgeist da Inglaterra vitoriana, fez com que essa revelação dupla não fosse só possível, mas até predestinada. E é assim que a narrativa popular vira quase um conto de fadas da ciência. Dois naturalistas, cada um em um canto do mundo, movidos só pela busca da verdade, chegam à mesma conclusão de forma independente. Mas essa história, por mais bonita que seja, esconde uma realidade bem mais complexa, cheia de conflitos. Vamos começar a desconstruir esse mito. E a primeira peça desse quebra-cabeça está nas diferenças gigantescas entre esses dois homens. Eles podem até ter vivido na mesma época, mas na prática habitavam mundos completamente diferentes. Olha, o contraste entre eles é gritante. De um lado, o Darwin, filho da elite, um cara de dentro do mundo acadêmico, de Cambridge. Do outro lado, o Wallace. Veio de família pobre, precisou largar a escola aos 14 anos e se virou como autodidata, coletando espécimes por pura necessidade. Então a visão de mundo de Darwin foi moldada na academia, e a do Wallace foi forjada na natureza selvagem da Amazônia. E essa experiência na Amazônia mudou tudo para ele. Ao contrário daquela visão típica da época vitoriana, que chamava os povos nativos de selvagens, Wallace os via com um respeito e uma admiração enormes. Ele chegou a descrevê-los como senhores livres da floresta, reconhecendo a riqueza da cultura e da linguagem deles. Essa sensibilidade era algo radical para a época, totalmente na contramão da mentalidade colonial. Essa citação dos diários do Wallace é muito, muito reveladora. Ricos sem riquezas e felizes sem ouro. Aqui, ele não está só elogiando o modo de vida indígena, ele está fazendo uma crítica direta e profunda ao materialismo da sociedade vitoriana. Ele chegou a dizer que gostaria de viver daquele jeito, o que era um rompimento total com a visão de mundo da sua época. Essa diferença toda de perspectiva nos leva ao ponto central da questão. A divisão entre os dois não era só social, era profundamente filosófica e acabou moldando o coração das suas teorias da evolução. E aqui está o ponto crucial. Embora Wallace tenha sido um dos descobridores da seleção natural, ele não achava que ela explicava tudo. Para ele, a seleção natural sozinha não dava conta de explicar a complexidade da vida e, principalmente, a origem da mente humana, da consciência, da moralidade. Então, qual era a alternativa dele? Wallace propôs o que a gente poderia chamar de seleção sobrenatural. A teoria dele era que a evolução, em especial a humana, era guiada por uma hierarquia de seres inteligentes não materiais, que agiam com um propósito nobre, direcionando o desenvolvimento humano para muito além da simples sobrevivência física. E isso não era só uma crença vaga, não. Wallace passou anos investigando de forma empírica o que ele chamava de fenômenos sobrenaturais. Ele foi atrás de casos de clarividência, comunicação com os mortos, curas milagrosas, tudo com rigor científico. Para ele, era uma pesquisa séria, sobre a qual ele publicou muitos trabalhos que hoje são quase totalmente esquecidos. De um lado, a mente brilhante que, junto com Darwin, descobriu a seleção natural. Do outro, um investigador sério e convicto da existência de um mundo paranormal. É essa segunda faceta, quase sempre deixada de lado, que vamos explorar. É curioso como a história científica pode ser seletiva. Muitos textos modernos pintam Wallace como um materialista convicto, mas isso simplesmente apaga uma parte essencial do seu pensamento, a sua certeza construída sobre o que ele considerava provas de que o mundo espiritual era uma realidade que interagia ativamente com o nosso. Essa crença não surgiu de repente. Foi uma longa jornada intelectual. Começou lá em 1844, com o mesmerismo. Passou pela publicação da Teoria da Evolução em 58 e, a partir de 1865, mergulhou de cabeça na investigação do espiritualismo, culminando na defesa pública desses fenômenos. Bom, o ponto de partida foi o mesmerismo. O que era isso? Pense numa forma bem inicial de hipnotismo. Na época, era um assunto muito polêmico.
Médicos que usavam para cirurgia sem dor, como o Dr. L. Watson, eram ridicularizados pela comunidade médica. E foi uma demonstração pública disso que despertou a curiosidade de Wallace. Fiel ao seu espírito científico, Wallace decidiu testar por conta própria. Ele conseguiu induzir o transe em seus alunos e presenciou coisas espantosas, como o fenômeno que ele chamou de comunidade de sensação. Uma pessoa hipnotizada conseguia sentir o gosto ou o cheiro do que Wallace experimentava, sem nenhum contato direto. Essa experiência foi transformadora. E essa lição ficou com ele para sempre. Essa citação é a chave para entender todo o seu trabalho posterior. Ele decidiu que a observação direta e repetida de fatos era mais importante do que a opinião cética de qualquer autoridade. Foi esse princípio que o encorajou a investigar o espiritualismo quando voltou para a Inglaterra. A partir de 1865, ele começou a frequentar sessões espíritas e a documentar tudo. E os relatos são impressionantes. Mesas que se moviam sozinhas, instrumentos que tocavam sem ninguém por perto, cadeiras que levitavam com pessoas sentadas nelas e até mensagens inteligentes que surgiam através de batidas, revelando informações que o médium não poderia saber. Mas não eram apenas os fenômenos físicos que o convenciam. As comunicações eram por vezes profundamente pessoais. Numa ocasião, ele recebeu uma mensagem com detalhes precisos sobre a morte de seu irmão no Brasil. Informações que eram extremamente específicas e privadas. Isso pesou muito em sua convicção. Ele registrou eventos que parecem saídos da ficção. Imagine a cena descrita por ele. Todos de mãos dadas, no escuro, em total silêncio. De repente, acendem a luz e a médium, junto com a cadeira em que estava sentada, havia sido transportada instantaneamente para cima da mesa. Talvez um dos relatos mais famosos seja o do acordeão. Numa sessão com o médium Didi Holme, Wallace viu o instrumento tocar sozinho. E o mais incrível, mesmo depois que o médium retirou a mão, o acordeão continuou a tocar, suspenso no ar e seguro por uma mão que parecia não pertencer a ninguém, enquanto as duas mãos de Holme estavam visíveis para todos. Com todas essas evidências em mãos, Wallace decidiu apresentar suas conclusões aos seus pares. E qual foi a reação da comunidade científica? Bom, foi exatamente o oposto do que ele esperava. A resposta de seu colega Thomas Henry Huxley é um exemplo perfeito. Ele não refutou as evidências. Ele simplesmente se recusou a examiná-las, classificando todo o assunto como fofoca desencarnada. Foi um desprezo completo pelo objeto de estudo. O físico John Tyndall teve uma reação parecida. Ele admitiu que não havia falhas na lógica de Wallace. O problema para ele era que os próprios dados, os fenômenos em si, eram indignos da atenção de um cientista. Era um preconceito contra o assunto e não uma crítica científica. E essa atitude era geral. A maioria dos cientistas se negava a investigar. E os poucos que aceitavam ir a uma sessão, se nada acontecesse de espetacular naquela única vez, usavam isso como prova de que tudo era uma farsa, ignorando os pedidos de Wallace para que fizessem investigações repetidas e pacientes, como a ciência exige. Wallace então partiu para o debate filosófico. Ele atacou diretamente o famoso argumento do filósofo David Hume contra milagres. Hume dizia que milagres violam a experiência uniforme da humanidade. Wallace respondeu que, primeiro, essa experiência não é tão uniforme assim, e segundo, que se essa lógica fosse levada ao pé da letra, nenhuma descoberta nova jamais poderia ser aceita. E a jogada de mestre de Wallace foi usar o próprio Hume contra ele mesmo. Ele mostrou que Hume, em seus escritos, descreveu eventos que se encaixavam perfeitamente em seus próprios critérios de evidência confiável. Mesmo assim, Hume os descartou, porque os considerava impossíveis a priori. Isso expõe a circularidade do argumento cético. A partir daí, Wallace começou a desenvolver uma visão de mundo mais abrangente. Ele propôs que, além das forças físicas que conhecemos, existe uma força de vontade. O argumento dele era simples e fácil. Nossa própria vontade é uma força não material que causa efeitos materiais. Então, não seria ilógico supor que toda força, no fundo, seja uma manifestação da vontade. Isso o levou a revisar sua própria teoria da evolução. Ele não a abandonou. Ele acreditava na seleção natural, mas achava que ela não explicava tudo sobre o ser humano. Para ele, nosso cérebro, nossa fala, nossas mãos, tudo isso parecia exagerado para as necessidades de um homem primitivo. Isso levou a concluir que uma inteligência superior teria guiado a evolução, preparando a humanidade para um futuro civilizado. A divisão, então, era bem clara.
A teoria de Darwin era puramente materialista, um processo sem direção, amoral, que reduzia o ser humano a mais um animal. Já a teoria de Wallace misturava o materialismo com uma direção espiritual, sugerindo que inteligências superiores guiavam um processo que via a humanidade como algo único. Eram duas visões de mundo que simplesmente não se misturavam. Isso nos leva à pergunta principal. Se existiam duas teorias competindo, por que a de Darwin foi a escolhida? Por que a revolução dele foi a que venceu? A resposta é que a teoria de Darwin não era só sobre biologia. Era uma ontologia, uma filosofia de base que se encaixava perfeitamente nos interesses de uma sociedade instrumental e industrial que estava crescendo. A questão não era só a origem das espécies, era sobre a natureza da própria realidade. A teoria de Darwin foi, digamos, conveniente. Ela transformava a competição amoral numa espécie de lei natural, o que era perfeito para justificar a exploração do capitalismo industrial. Ela oferecia uma base científica para o colonialismo e para a hierarquia entre as classes, tratando tudo como resultado da sobrevivência do mais apto. E o mais importante, ela pintava a natureza como um mero recurso a ser explorado, sem propósito ou moralidade própria. E o fato de Wallace ter sido deixado de lado não foi um caso isolado. Sir Richard Owen, um dos biólogos mais importantes da época, que também propôs uma teoria não materialista da evolução, também foi marginalizado. Isso sugere que a ciência daquele tempo não estava só descobrindo a verdade, mas também filtrando ativamente as ideias que não se encaixavam na visão de mundo instrumental que estava surgindo. A história do Museu de História Natural de Londres é uma metáfora poderosa para isso. Owen o fundou como um templo para a visão de mundo dele. Durante décadas, a estátua dele ficou no salão principal, mas, no final do século XX, os darwinistas a tiraram de lá e colocaram um busto de Darwin no lugar. A queda de Owen simboliza, de certa forma, a vitória de uma ideologia sobre a outra. Para terminar, vamos pensar um pouco sobre as consequências duradouras dessa escolha. Quais foram os impactos de longo prazo da vitória do darwinismo? Essa escolha histórica não ficou presa no passado, não. Ela moldou ativamente o mundo em que vivemos hoje, influenciando nossa relação com a natureza, nossa ideia de progresso e até a nossa percepção do tempo. Primeiro, temos o mito do progresso que não para, a ideia de que a história é uma competição constante, o que acaba justificando a exploração do meio ambiente como um custo necessário. Segundo, a crise do tempo profundo, o uso da imensidão do tempo geológico para diminuir a urgência das crises ecológicas, tratando a extinção como algo natural. E terceiro, a negação do propósito. Ao tirar o propósito da natureza, o darwinismo abriu as portas para uma relação puramente utilitária com o mundo, onde tudo vira só um recurso a ser usado. Diante de tudo isso, o antropólogo Tim Ingold defende que é fundamental que a gente reavalie essa história e as escolhas que foram feitas lá atrás. E Ingold nos deixa com um pensamento final bem provocador. Naturalmente, Darwin estava errado e Wallace certo, embora poucos lhe tenham dado crédito por isso. Essa afirmação desafia a narrativa que a gente aceitou por mais de um século e nos força a perguntar: o que será que a ciência e a sociedade perderam quando esqueceram Alfred Russel Wallace e a sua visão de um universo com propósito?